Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação sempre conosco, através do Facebook, dando sugestões de pauta, também trabalhando conosco, criticando, avaliando o nosso programa, elogiando também, que nós agradecemos por isso. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Rubens, também através do Sicom, o pessoal tem dado as suas opiniões lá, não é? Com certeza, não só pessoalmente lá nas sedes, né? Nas sedes subsedes, mas também pela internet, no facebook.com/Sicom. Muito bem, está aparecendo aí na sua telinha, pode entrar em contato conosco, é um grande prazer. E hoje, como nós temos feito reiteradamente nos programas, assuntos voltados para você, nosso programa é regional, tratar de todos os assuntos que fale diretamente a você, e hoje não poderia deixar de ser diferente. Trouxemos aqui, convidamos o Dr. Clemente. O Dr. Clemente é radiologista, é diretor da Multimagem, conhecido prestador de serviço aqui, em larga escala, com diagnóstico de imagem. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito aqui o nosso convite, e nós vamos espremer tudo quanto que é informação boa do senhor, viu, doutor? Bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer estar com você também, Rubens. Obrigado. Agradecer a toda a equipe técnica e ao telespectador, que sempre brinda-nos com a sua audiência. Pois é, gente, nós estamos ali sempre conversando e tratando esse respeito de saúde, né, Rubens? Com certeza, a gente não pode deixar de falar que o Clemente é um grande empreendedor nessa área, exatamente, né? Muito tradicional na nossa região. Olha, já que você tocou nesse assunto de empreendedor, eu queria começar já com um assunto aqui com o Clemente, porque a gente sabe que os médicos, né, eles não trabalham um pouco. A gente sabe disso, a gente vê. Tenho conhecidos que são médicos, precisam trabalhar muito e estudam muito também. E nós confiamos a saúde, a nossa vida, na mão desses homens profissionais. Com certeza. Agora, deixa eu já começar aqui pressionando. O médico é um bom gestor? Você acha que ele consegue? Você eu sei que é, porque o seu negócio anda bem. Mas você acha que o médico ele tem essa característica de ser um bom gestor? Ou ele precisa de uma gestão mais eficaz, principalmente quando a gente trata de plano de saúde? O médico é um gestor muito ruim, na média, né? Eu acho que escapa muito pouco médico. Ele vira cientista, né? Estudioso, como você chamou a atenção, foca basicamente na sua área específica, nas respectivas especialidades, e ele acaba esquecendo de uma coisa importante, que é a manutenção, por exemplo, do consultório, para quem tem um consultório. E muitas vezes ele acaba sucumbindo em decorrência dessa falta de gestão, né? Como a gente falou aqui antes do programa, 88% dos médicos não têm consciência do valor que recebe. Ele pega o valor, tanto, mas ele não sabe que em cima desse valor existe uma glosa muito importante dos vários convênios que ele tem. Deixa eu tentar aqui para você que está nos assistindo entender. Ele está dizendo o seguinte: de tudo aquilo que ele trabalhou no mês, na hora que ele vai... quando ele vai receber, porque não recebe no mês subsequente, né? Nós vamos tratar desses detalhes daqui a pouco. Então, quer dizer, ele acaba não tendo controle eficaz se aquilo que ele trabalhou, ele está recebendo? Ele sempre recebe menos, com certeza, né? Porque é possível que tenha algumas glosas indevidas, mas provavelmente muitas glosas devidas a ele e que, na realidade, alguns chamam de glosa linear ou uma glosa técnica, e ele acaba não sabendo, por não ter alguma conferência ou dele ou de alguém que o assessora, e com isso ele acaba recebendo muito menos do que deveria. E muitos fecham o consultório por falta de controle. É uma coisa curiosa, né, Rubens? Eu queria ouvir a sua opinião nesse sentido, porque a gente tem, a maior parte disso é o Estado
transferindo para o particular, nós estamos falando de plano de saúde, Sim. aquela obrigação estatal, aquilo que o Estado deveria dar para o cidadão e tem falhado nesse sentido. A gente tem percebido, né? O Sistema Único de Saúde carece de muitos recursos e carece de uma boa gestão, inclusive. E quem sofre com isso é a população. No caso do SUS, né, no meu modo de ver, é mais uma questão de melhor utilização do recurso amealhado. Veja como ele é mal distribuído e, ao mesmo tempo, a população acaba tendo que, para poder ser atendida ou querer ser atendida, acaba tendo também que se filiar ao plano de saúde. Ora, se no nosso tributo, nossos impostos, a gente já paga a questão da saúde, que é obrigatória no orçamento de todo Estado, União, município, em tese a gente não precisaria de um plano de saúde. Em tese. Por quê? Porque a gente sabe que, do jeito que é feita a gestão pública, e na saúde não é diferente, há muito desvio por incompetência. Não estou nem falando de corrupção, não. É incompetência. Gente que está errado ali, não devia estar lá. Perfeito. Gente que não consegue, não tem formação adequada para estar fazendo a gestão do dinheiro. Isso que o doutor Clemente acabou de mencionar, do médico profissional, a gente também pode falar de advogados. Quando a gente está lá na faculdade, a gente não tem nenhuma aula sobre gestão do escritório. Não tem empreendedorismo nessa... Não tem. Deveria ter. Exatamente. Porque hoje em dia, embora a gente saiba que o estatuto, por exemplo, da OAB proíbe publicidade, proíbe um monte de coisas de divulgação, mas ela deveria pensar também na gestão do profissional. Não adianta meramente eu dar o escritório da OAB para as pessoas atenderem. Elas têm que ter pernas próprias, braços próprios e mente própria. Isso é em geral. Em geral mesmo. Né? Agora, levando para você uma outra informação, e aqui eu quero tirar do Dr. Clemente a seguinte informação. Os diagnósticos por imagem, não é? Eles são de aparato tecnológico, nos ajudam os médicos a fechar um diagnóstico, não é? Isso é de extrema importância. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses aparatos tecnológicos e o que o paciente pode ficar esperançoso em ter diagnósticos precoces e poder ver os tratamentos melhorados e feitos de maneira antecipada para que não aconteça o pior na vida deles. E o diagnóstico de imagem é um deles, não é isso, doutor? Não, certamente. Nós tivemos uma fase que ainda existe, que é da radiografia convencional, né, do raio-x digital hoje ele é digital, que ainda está por aí e ele ainda faz o seu papel. Nós temos a ultrassonografia, que é fantástico, um meio extremamente barato e que, como triagem, é altamente eficaz e que, infelizmente, é pouco utilizado. A gente poderia dizer que a ultrassonografia, ela dá o primeiro passo para aprofundar no diagnóstico Primeiro passo. E ela resolve grande parte dos problemas com um custo muito abaixo do esperado até. Depois nós temos a tomografia, que é um exame mais sofisticado e, ultimamente, ainda mais... nós temos a tomografia chamada multi-slice, que você consegue verificar até artéria coronária. Então, por exemplo, o cateterismo, além de ser caro, você tem 3% de mortalidade no cateterismo, ele vai para zero na tomografia de coronária e com a eficácia ainda maior. Então, o cateterismo, basicamente, hoje está ficando para a parte terapêutica, não mais para a parte diagnóstica. Depois nós temos a ressonância magnética, que serve basicamente para tudo, né? Especialmente tecidos moles e o sistema nervoso central, cérebro, medula, coluna, fantástico. Depois temos a mamografia isoladamente, e eu falei da mamografia digital, da tomossíntese mamária, que é o exame que todas as mulheres, depois de 35 anos, deveriam fazer. O Estado oferece? O Estado não oferece e nem os convênios oferecem. Onde está escondido isso? Você precisa descobrir onde está escondido isso. Porque isso aí depende de uma liberação da ANS, que não liberou, apesar desse evento já existir há pelo menos 4 anos. Nós temos esse problema, aquelas chamadas consultas públicas que ninguém viu, né? Que na verdade eu não acredito que exista. A consulta pública, na verdade, é uma consulta apenas do departamento que diz que se vai ou não vai
ser incrementado. Quem é esse público? Porque se for esse público e perguntar para qualquer mulher se ela quer fazer um exame comum ou um que melhore em 60% a eficácia do diagnóstico, ela não vai falar que não quer. Perfeitamente. Tem Tem algum efeito colateral? Zero. Zero, ainda isso. Ela demora muito menos tempo, tem muito menos radiação que a mamografia digital, com uma eficácia fantástica, né? Aí nós temos ainda o PET scan ou PET CT, que você utiliza normalmente quando existe uma dúvida diagnóstica nos casos de suspeita de câncer, ou já um câncer confirmado, para ver se existe uma lesão metastática, ou seja, uma lesão secundária, além do órgão original. É um exame hoje um dos mais sofisticados e que acaba sendo muito importante para quem tem uma doença já sabida ou uma doença que já foi operado. É caro, esse custo é alto? Esse é alto. Ele já foi operado e você quer fazer um controle. Como é que ficou depois da cirurgia e como é que ficou depois de 1 ano, depois de 2, depois de 5 anos. Esse exame você vai pagar aí entre R$2.500 e R$3.000. Porém resolve. Porém resolve. Resolve. Então, e essa é a grande discussão. Perfeito, doutor. Toda essa demonstração, essa explanação extremamente didática. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo entendeu bem. Daqui a pouco nós vamos ter um intervalo, mas antes desse intervalo, Rubens, eu já vou jogar aí no seu colo, que eu sei que você é um cara que gosta disso, né? É onde que está o papel do Estado. Então, nós estamos virando aí, você que está nos assistindo, eu não tenho R$2.500. E agora? O que eu faço? Mas eu queria ter o benefício para poder ser tratado eficazmente, não de forma paliativa ou de forma investigativa e direto ao ponto. Como é que faz o Estado numa situação dessa? Você sabe que outro dia, ouvindo uma outra especialidade, né? A parte de comida saudável e tudo mais, a pessoa que aderiu a isso estava me dizendo que ela ouviu dizer, e eu concordei com ela, que quando você ingere uma boa alimentação, ela pode ser um pouco mais cara. Mas com certeza o benefício que ela vai causar a você é muito maior do que você comer um fast food ou coisa parecida. Perfeitamente. É a mesma coisa, eu vou fazer aqui um mutatis mutandis para essa situação. Tudo bem, se o exame é mais caro, mas ele não é mais eficaz? Espera um pouquinho, nós vamos para o comercial. Você que está nos assistindo, na volta ele vai concluir para você. Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor.
Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo, nós estávamos aqui debatendo e hoje, de uma forma muito graciosa, o doutor Clemente, que é diretor da Multimage, está conosco, nos ajudando nessas questões de exames, medicina, saúde. E o Rubens ficou com a incumbência de dar para você a solução do Estado na saúde. Rubens, é só rindo mesmo, só né? Porque pepino, né? aonde está essa solução, né? O Estado tem falhado e tem falhado muito. Eu queria que você concluísse aquilo que nós deixamos agora para o segundo bloco. O grande problema do Estado é essa questão, eu falava para o doutor Clemente, quando nos encontramos lá fora, que é a questão de a gente não ter uma política de governo adequada. Por quê? Se você tem uma política de governo, você tem as metas e aquilo que você tem que atingir e os resultados vai sendo controlado por gestores. No caso do Serviço Público de Saúde, o que nós vemos, na verdade, que eu tenho visto, isso num período anterior, mas que está tendo consequência agora, muita reclamação. Eu quero UPA no meu município. Eu quero ambulância no meu município. Só que esses municípios que pediram tudo isso, e que assim obtiveram, não tem dinheiro para fazer a gestão desses recursos. Não tem para ter a equipe dentro da UTI móvel, enfim, falta de gestão. Então, não adianta pedir errado, não adianta não saber para onde vai. Esse é o maior problema do Estado, na gestão de todas as coisas. Nós estamos falando de saúde, mas a grande parte, a gente vê o sofrimento das pessoas, por quê? Contribuiu, pagou o ano todo, a vida inteira, na hora que ela precisa, ela não tem. Ela não tem, às vezes, material básico. Né? Básico. E eu acho interessante porque o Estado do Rio de Janeiro é o que detém maior número de hospitais públicos. Federais. É isso, não é? E se chegou a uma conclusão numérica de que os hospitais privados gastam menos que os hospitais públicos, em termos de servidores, médicos que são lá todos concursados ou não contratados. Como é que a gente consegue ter um hospital que custa quase 3 vezes mais que um hospital privado e não chega nem aos pés ao atendimento? O doutor consegue explicar essa mágica? Na verdade, o número real é o custo leito-dia de um hospital público no Rio de Janeiro, bem entendido, é 6 vezes maior do que... 6. Eu fui até bem condescendente. 6 vezes maior do que custa para a iniciativa privada do Rio de Janeiro. Era melhor ele fechar todos os hospitais, ele teria 6 vezes mais leitos com o mesmo dinheiro. Então, esse é o grande problema que o Rubens acabou de chamar a atenção aqui. A grande parte é gestão. Né? Você pega... vamos citar os estivadores aqui. Pois é. Um hospital para 223 leitos que não funciona. Porque não tem dinheiro para funcionar. Ou seja, para que você constrói um elefante branco desse, se depois você sabe que você não vai ter como custear? Você me permite não era melhor chegar para o empresário aqui, faz um hospital e eu compro o teu serviço? Ou utiliza os que já existem, fala, escuta, quanto você me vende um leito? Era isso que eu queria colocar. Nós tivemos no começo da gestão do prefeito de São Paulo, que ele agiu de uma certa forma, trazendo isso para poder eliminar algumas filas e conseguiu, foi vitorioso nisso. Mas ele trouxe a iniciativa privada. Óbvio que em alguns horários diferenciados, este tipo de gestão não conseguiria trazer aqui, não digo só para Santos, mas todos os outros municípios tratar isso como um grande exemplo de gestão? Eu acho que deveria ser obrigatório. Isso
ser alguma lei federal que obrigasse, por exemplo, a que pelo menos o ente público fizesse um cálculo dos custos que ele ia ter com a construção do hospital, com o que ele precisa para gerir esse hospital e comparar com o leito vendido pela iniciativa privada. Eu acho que isso devia ser obrigatório. Pois é. Porque hoje é liberal, então ele escolhe um caminho que quase sempre não é o melhor caminho. Né? E que não atende. Não atende, porque Não você está atende. com um hospital parado, não está funcionando. Agora, Rubens, eu sei que você vai, mas eu quero te dar mais uma... Nós temos aí um candidato à presidência da República que é médico, né? Será que ele tem essa visão? Pois é, na verdade, antes de falar sobre isso, eu ia dizer uma outra questão também que me incomoda nessas contas, né, que não se fazem. Deveria sim, como eu concordo com o que o doutor Clemente mencionou, de você comparar o hospital público com o particular para saber custos de construção. Perfeito. Essa é uma das coisas. Mas quando você vai ver no Tribunal de Contas estadual, ou até no caso de São Paulo, cidade municipal, esse valor de verba de construção de vagas entra para a verba da saúde. Então, você está abatendo daquele valor que você vai comprar medicamento, os insumos, pagar o profissional. Você está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Não, você está cumprindo, mas você está tirando e não permitindo a melhoria. Exatamente. Quer dizer, um duplo erro nesse sentido. Agora, quando a gente tem aí um candidato que é médico, que vai ser candidato já, pré-candidato ainda, Já, né? já está. Mas já está quase lá, né? Só não está porque... porque não está na hora. A lei, não é aquela lei brasileira? Uma coisa maluca. Mais uma jabuticaba, Ele né? só não está porque não chegou dia 6 de abril. Vai chegar. Mas não, e não pode ser candidato antes. Pois é, tem essa toda... Enfim, na verdade a gente sabe que tem outros candidatos que já se lançaram ano passado, inclusive, Pois né? Mas de qualquer E maneira... tem outros tantos já fazendo carreata por aí. Pois é. E levando ovada. Pois é. Mas assim, o fato, e a gente tem que pensar naquilo que nós falamos no outro bloco, o fato de eu ser profissional da área não me dá garantia de ser um bom gestor. Boa. Não é? Bom, tanto Na é área que da saúde, a própria inclusive. afirmação no bloco anterior era que o médico não É um mau gestor, né? Mas ele sabe das dificuldades que ele passa, pelo Sim. menos isso. Então contrata um gestor, pô. Sim, mas aí é que tá. Aí vamos fazer uma mutação. Na verdade, esse médico é mais político do que médico atualmente. Ele está mais no campo político do que na medicina propriamente dita. Pois Não é verdade? Rubens, essa que é a nossa grande dificuldade. Né? Porque agora ele é político, política, né? Todos nós fazemos e dentro de casa. Essa é a política que nós queremos. Porque a política partidária, que é aquela que nós não vamos discutir no nosso programa aqui... Até porque são 35 partidos. Porque é muito assunto. Né? É a política do ente estatal ter a condição principal na qual foi constituído. Sim. Essa é a falha. É isso que causa indignação. A gente fala muito da Constituição Federal, da harmonia dos poderes. Os poderes desse país andam bem? Eles andam sozinhos, não harmonicamente. Olha, não há harmonia entre esses poderes. Cara, dentro do que você está falando, existe, inclusive, para a gente ver a desarmonia das coisas, que infelizmente está acontecendo, eu aprendi sempre nos bancos acadêmicos de que o juiz se manifesta nos autos, que ele dá a sentença, ele dá as decisões dele, e depois que publicado, aquilo se torna público, e se o caso for de segredo de justiça, fica entre as partes. Pois é. Correto? Era correto. Era né? assim. Era assim. Mas já há algum tempo, a gente não pode falar dos ministros atuais do STF, não. Já tem gente da política, que era do Ministério Público ou da própria Justiça, que não podia abrir a geladeira perto, que já queria dar entrevista, falar. Não é assim. A gente tem que ter para poder ter harmonia e distanciamento, tem que ter o respeito à lei, o respeito até o princípio, que você sabe que ele vem antes da própria lei. Perfeitamente. Tem leis que você não precisa fazer. É tão óbvio. As leis, né? elas existem por conta da natureza humana. E então, todas as questões de princípio vêm antes. A lei, elas servem para normatizar esses princípios. Para tornar mais óbvio. Para mostrar o que é, como deve ser feito.
Agora, voltando aqui, que nós estamos terminando o nosso programa quase. Doutor Clemente, eu queria que o senhor passasse para aqueles que estão nos assistindo, o senhor como um médico conceituado há muito tempo, trabalhando na área de saúde, com todo mundo, com um ativismo na questão da saúde, passar para a nossa população quais esses cuidados maiores, né? Porque há uma certa inquietude da população por conta da falta de assistência nisso. Então, uma esperança mesmo, porque o programa não está aqui para passar para você só problemas, nós queremos dar esperança. E é assim que o médico vê, que é para isso que vocês juraram, não é? Eu acho que o principal componente de todos seria a prevenção. É a coisa mais importante. O americano, ele bate bastante nessa prevenção. Eu estou falando americano que é a minha referência, mas vale para outros países desenvolvidos. A prevenção é o mais fundamental de todos. Agora, para aquelas doenças que a gente não consegue prevenir, porque são doenças, por exemplo, o tipo câncer. O câncer da próstata no homem, o câncer da mama nas mulheres, não é possível você prevenir. Mas é importante que você faça um diagnóstico bastante precoce. E as campanhas têm ajudado, porque né? Diagnóstico precoce implica em cura quase sempre próximo dos 100%. Então, eu diria para você, mulher, ou para você, homem, o homem é mais resistente a isso, né, Rubens? Se você fala de fazer um exame de rotina para a próstata, por exemplo, ele, diferentemente da mulher, que vai visitar o médico em geral uma vez ao ano para fazer o preventivo mamário e pélvico, o homem em geral não vai, ou vai a cada 3, 5 anos, e uma grande parte disso é pelo preconceito do toque retal. Então, eu diria o seguinte, mesmo que você tenha, vamos dizer assim, um certo preconceito com o toque retal, vá ao médico ainda assim, peça para ele não fazer o toque retal, mas que ele peça outros exames complementares passíveis de fazer um diagnóstico precoce. Então, esse é o recado mais importante que a gente pode dar aqui nesse programa. Muito bem. Rubens, suas considerações finais, nosso programa terminou. Queria agradecer ao doutor Clemente. Realmente, cada dia que a gente faz esses questionamentos, a gente aprende um pouco mais. Espero que você tenha aproveitado aí na sua casa. E você que nos assiste, eu queria também agradecer aqui o doutor Clemente, ele é diretor do Multimagem, médico renomado, radiologista, pôde trazer para nós e para vocês que estão nos assistindo bastante assuntos que trouxeram elucidação para algumas questões. A prevenção é o caminho. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui, você fica com a programação da TV Com e nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.